Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SOS Cast. Me chamo Mariana Almeida, sou criadora do perfil SOS Amor Próprio lá do Instagram. E hoje nós trouxemos aqui um profissional maravilhoso, um psiquiatra. Fazia tempo que eu queria trazer um psiquiatra aqui para o nosso podcast para a gente tratar desse tema que é tão importante, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvidas com relação a esse tema que a gente vai falar aqui hoje, que é depressão e ansiedade. Para isso, eu trouxe o Dr. Tiago Fontana. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Mariana. Agradeço muito o convite. É sempre um prazer falar sobre saúde mental. É basicamente o que eu faço todos os dias. E também sou um divulgador de conteúdo. Acredito muito no poder da informação. Inclusive, eu trago até para minha prática informação aos pacientes. Eu sinto que isso é uma falha no próprio tratamento psiquiátrico que eu faço com meus pacientes, mas eu gosto de trazer para as redes e divulgar para as pessoas que não me acessam, não passam comigo e têm as suas dúvidas e vão acessar hoje em dia as redes sociais. Eu acho um veículo muito importante, então agradeço o convite. Vai ser um prazer falar desses dois temas. Maravilha. Eu que agradeço de você ter aceito o convite. E hoje as redes sociais, elas acabam tomando também uma proporção muito grande, né, Dr. Tiago? Então, importante a gente levar isso para as pessoas, né? Esse tipo de informação rica, conteúdo com qualidade, que a gente sabe que vai chegar na pessoa certa, a pessoa que está precisando, e a gente pode dar uma luz aí, né, para quem está assistindo. Eu sempre fui um ativista de rede social, assim, desde o começo. Acho que no meio médico, acho que no meio da saúde como um todo, mas no meio médico sempre existiu uma carência. Hoje em dia é mais comum terem médicos falando em redes sociais. Quando eu comecei lá em 2016 era muito incomum e algo que a gente não tem na formação, enfim, aquela história toda. Sim. Mas eu sempre pensei o quão importante é isso, principalmente para quebrar a barreira entre o paciente e o médico. Por muito tempo a medicina ela foi algo muito distanciado assim, entre o paciente e o médico. Aquela figura de você passar no médico, que vai ser um senhor de cabelos brancos, né, que fica numa mesa e te dá remédios e te dá diagnósticos, né? Então, quanto mais a gente quebrar essa barreira, mais as pessoas procuram, principalmente se falando de um psiquiatra. Sim, é verdade. E já que a gente já está falando sobre isso, já quero trazer logo de cara uma pergunta que é um pouco polêmica. Quando a gente fala em psiquiatra, eu não sei como que está atualmente, doutor, mas antigamente se falava em ir no psiquiatra, as pessoas já arregalavam o zoião, né? Falavam, nossa, você tá ficando louca, você vai precisar ir no manicômio, será que ela tá surtando? Hoje a gente sabe que é um pouco, assim, mais comum, né? Hoje temos aí vários profissionais, né, da área, terapeutas, psicólogos, a gente sabe que o psiquiatra, né, é diferenciado, mas existe ainda esse preconceito com relação à sua profissão ou não? Olha, existe, não é pouco, ok? Confesso que é algo que vem mudando, mas assim, a figura do psiquiatra sempre foi, por muito tempo, a história da psiquiatria é uma história recente. Então, no século passado, a gente ainda vivia uma psiquiatria que tinha poucas opções de tratamento, os tratamentos davam efeitos colaterais, não era de prática um tratamento integrado, geralmente era o psiquiatra no seu canto, o psicólogo no outro canto, não se conversavam muito bem, até discutiam. E a figura era muito negativa, as pessoas procuravam mesmo como se fosse a última opção. Isso vem mudando, principalmente na população mais jovem, que já tem uma maior abertura, e eu coloco essa abertura também à informação, porque a população mais jovem está nas redes sociais, está nos veículos de informação mais cedo, então eles já estão vendo as pessoas falar sobre isso, eles já vêm com informações. Sim. Tem muito médico que não gosta, eu gosto, eu acho que é legal eles saberem. Então isso vem mudando, mas existe ainda muito preconceito e isso atrapalha demais os tratamentos. Então tem muitos pacientes que precisam, alguns sabem que precisam, outros ainda não. E às vezes os que sabem que precisam não vão por vergonha, por ter receio de como vai ser, se vai chegar lá e já vai sair com uma lista de 3, 4 remédios para tomar. Medo também do que os outros vão falar, né? Preconceito, eles não falam. Né? Eu falo que nós psiquiatras, a gente somos médicos mais do escuro. Do né? off. Do off, exatamente. É raro pacientes que
que divulgam, né, que passam como psiquiatra, em rede social, então, menos ainda, né? É verdade. Tanto que até teve uma época, assim, que eu fiz uma campanha no meu Instagram, né? Tira uma foto com o seu psiquiatra, né? E até tiveram os pacientes que tiravam em consulta, assim, mas foi mais uma provocação naquela época, né? Mas é bem comum que isso aconteça, tá? E também não acho que precise acontecer, acho que as pessoas têm o seu sigilo e tratam questões complicadas. Mas ainda existe muito receio, muita vergonha, tanto de ir ao psiquiatra quanto de falar que está no tratamento psiquiátrico. Sim. É importante, né? E hoje eu acho que as redes sociais estão quebrando muito isso, né? Quando a gente vai procurar informações sobre um profissional, eu pelo menos vou falar por mim, né? Eu sempre vou nas redes sociais da pessoa. Tanto que para chamar você aqui pro podcast, sabe? Eu dei uma xeretada aqui nos psiquiatras da cidade, eu olhei os perfis e eu vi que o seu perfil ele ia bem de encontro, assim, com a minha proposta, com uma pessoa ativa, né, nas redes sociais, que fala, né, com precisão, me passou uma postura muito profissional e tive referências também. E aí falei, é ele, né? Porque se você não se posiciona nas redes sociais hoje, infelizmente, né, você acaba ficando um pouco fora, um pouco excluído. Tá no escuro, né? Tá. Acho que hoje em dia já mudou um pouco o jogo, acho que depois, né, da pandemia isso escancarou. Então, hoje em dia... E assim, fico muito feliz, tá? Que você tenha gostado do meu perfil, porque é mais ou menos o que eu tento passar, né? Então, essa leveza, esse esclarecimento, para que a pessoa, quando ela está em dúvida, ela olha e fala, poxa, acho que eu vou passar com ele, acho que com ele eu passo. Sim. Né? Acho que vale uma conversa. Eu até falo para muitos familiares, às vezes, que querem trazer o marido, trazer o filho... ele tá com um pouco de receio. Eu falei, viu, mostra meu Instagram, mostra o meu YouTube, que é o que eu tenho, também tá meio parado ali, né? Mas eu tenho também um canal de YouTube ali com vídeos mais completos e tal. Eu falo, olha, mostra pra ele. Né? Se ele gostar ali, né, ele vai ver que é uma pessoa normal, Sim, né? Um médico que conversa. Já quebra, né, alguns preconceitos e algumas objeções. Exato. Doutor, falando um pouco sobre, né, o tema que a gente vai abordar aqui hoje, explica pra gente o que é a ansiedade e como que ela se manifesta nas pessoas. Vamos falar primeiro sobre a ansiedade, que esse assunto, né, tão importante que eu acho que, sei lá, 99% da população sofre, né, mas em níveis diferentes, assim. Você vai poder explicar um pouquinho melhor pra gente. É interessante você falar isso dos 99%, porque... Esse é um dado meu, tá, gente? Não, mas eu acho que eu acho interessante você colocar, porque a gente pode dizer que 100% das pessoas já passaram por questões de ansiedade. Questões assim, ansiedade é um sentimento humano, né? Eu gosto de dizer que é um estado humano, né? Então a gente pode estar num estado de maior ansiedade. Para que serve a ansiedade? Então a ansiedade, assim como a tristeza, assim como a felicidade, são sentimentos que o nosso cérebro gera e que todos têm uma função, né? A felicidade e a tristeza é para direcionar para as coisas que nos fazem bem e não nos fazem bem. Então, você pode fazer escolhas, por exemplo, né? É lógico que pode haver um problema em cada uma delas, assim como a ansiedade. Então, a ansiedade ela tem duas funções básicas, que é a autopreservação, e aí é muito baseada essa autopreservação em medo. Então, a gente tem medo de adoecer, medo de morrer, medo de sofrer, medo de ficar sem dinheiro. Então, a gente se prepara para que isso não aconteça. E também a preparação para o futuro. Então, o ser humano tem uma habilidade de se preparar para situações adversas. A gente pode se preparar por uma reunião que a gente vai ter amanhã, ou a gente pode preparar uma aposentadoria para daqui a 30 anos. Então, olha só o quanto que a gente está jogando o nosso pensamento para frente. Mas isso é positivo, é uma ansiedade positiva. Então, sem ansiedade, a gente ficaria muito vulnerável. Então, desde o homem ali das cavernas, tal, existe essa preocupação. Poxa, o estoque de comida está terminando, vamos ter que fazer uma caçada. Depois o homem começou a plantar. Até os dias modernos, que hoje em dia a gente tem várias preocupações. E justamente, se você pegar os dados, né, desde que a gente tem dados sobre transtorno de ansiedade, por que eles vêm aumentando? Por conta de várias questões do mundo moderno, né? Hoje em dia a gente tem um volume muito alto de obrigações, de informações também, né? A gente se modernizou para fazer as coisas de uma forma mais simples, mas a gente, na verdade, começou a fazer mais coisas. Né? Então, quanto mais a evolução tecnológica evolui, mais coisas a gente vai direcionar. Então, assim, todo mundo tem ansiedade,
Desde o alarme que você coloca para acordar mais cedo no outro dia, porque você tem que fazer alguma coisa diferente, até uma preocupação que não te deixa dormir com alguma situação específica. E aí, dependendo do grau que isso acontece, a gente vai chamar de transtorno de ansiedade. Então, transtorno de ansiedade, os dados brasileiros, é mais ou menos 30% da população ao longo da vida. Então, ao longo da vida, o brasileiro tem mais ou menos um terço de chance de sofrer de algum transtorno de ansiedade. O transtorno já seria um diagnóstico, então. Sim. A pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade. Sim. Ela tem crises, é isso? Tá. E Vamos lá. como que isso se manifesta? Como que a gente chamaria de transtorno, né? Como que a isso. gente faz essa régua entre uma pessoa que está com uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica? Olha, qualquer diagnóstico em psiquiatria, acho que tem duas palavras que vão ser marcantes, tá? Então, seria intensidade e persistência de sintomas. Então, é natural você se preocupar em algum momento do dia, você geralmente acorda, olha para sua agenda, tem um monte de coisa para fazer, então com um pouco mais de pressa. Mas não é normal você ficar o tempo todo com pressa ou o tempo todo preocupado com o que você tem para fazer. E, principalmente aqui, o grau de sofrimento que isso traz para a pessoa ou para quem o cerca e o impacto na rotina dela. Então, vamos dar 2 exemplos. Então, o exemplo de uma ansiedade natural, você acordar, está mais preocupado, está um pouco mais acelerado de manhã, depois o dia vai passando, e aí você foca em outras coisas. Aí, no final do dia, você normalmente está mais relaxado, porque você já resolveu tudo que tinha que fazer, vai lá, passa um tempo com a família e dorme. Isso seria uma ansiedade natural. Um transtorno de ansiedade, a pessoa não passa por esse período de alívio, ela está boa parte do tempo preocupada, tensa, e isso traz um impacto para ela. Ou seja, ela passa essa ansiedade, esse excesso de preocupação, passa a deixar ela, às vezes, mais desatenta. Então, ela quer dar conta de muita coisa, mas a cabeça dela está tão acelerada que ela não dá conta. Aqui eu estou falando do transtorno de ansiedade generalizado, é um tipo de transtorno. Tá? Tem outros tipos de transtorno. Você falou sobre crise de ansiedade. Então, dependendo da intensidade da crise, a gente pode chamar de transtorno do pânico. Ok? Tá. A diferença entre esses dois, basicamente, são os dois mais comuns na prática. O transtorno de ansiedade generalizado, a pessoa tem sintomas de ansiedade exacerbada, boa parte do tempo, mais 50% do tempo, que seria preocupações excessivas, tensão constante, dificuldade em relaxar. Então, assim, a pessoa não está trabalhando, ela está no horário de almoço, mas a cabeça dela fica girando. E ela fica preocupada, e ela fica tensa, e ela fica pensando no que tem para fazer. É aquela pessoa que você olha assim, às vezes ela está mexendo o braço, ela não para a perna, ela está o tempo todo olhando o celular, ela não consegue desconectar, porque ela está com ansiedade muito exacerbada. Ela não consegue desconectar mesmo de final de semana, ela pode ter insônia, ela pode ter sintomas físicos, dor no corpo, essa tensão muscular gera dor no corpo. Esse seria o TAG, né? A transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno do pânico, que é mais conhecido pelas crises de ansiedade. Então, seria o ataque de pânico, né? Seria aquela crise de ansiedade mais intensa. Então, a pessoa, em geral, ela até tem um basal não tão ansioso, ela não está com ansiedade exacerbada, mas aí, de repente, ela tem uma crise que ela tem sintomas físicos muito intensos. Quais são esses principais sintomas? Do ataque de pânico, né? Acelera o batimento cardíaco, tá? O ataque de pânico a gente pode explicar neurobiologicamente por um pico de adrenalina que a pessoa tem, né? Então eu sempre faço essa analogia, né? Pensa que você está numa situação de um risco iminente, você está na rua, você é abordado por alguém, ou então uma situação que você está sendo atacado por alguém ou por um animal feroz, enfim. Pensar uma situação assim de um risco iminente. Nesse momento, o seu corpo vai disparar o quê? Adrenalina, porque você tem que agir, reação de luta ou fuga. A reação de luta ou fuga é para você tomar uma ação imediata. Então, ele vai aumentar o batimento cardíaco, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a respiração, ou seja, dar energia para o corpo, aumentar o tônus muscular. É normal que a pessoa fique hiperativada, vai tirar sono, vai tirar fome, vai inibir todas as funções e vai trazer um hiperfoco para aquela situação. Ou seja, você tem que resolver. Você está sendo abordado por alguém, você pode reagir, você pode não reagir, você vai ter que controlar suas emoções. O ataque de pânico seria exatamente isso, mas fora de um período de risco. O ataque de pânico, inclusive, ele costuma acontecer
aparentemente do nada. Às vezes a pessoa está em casa e ela tem uma batedeira, ela tem uma sensação de desespero, parece que ela vai morrer. É tão forte que as pessoas acham que estão infartando. Inclusive, uma das perguntas, né? Eu abri uma caixinha lá no meu Instagram e uma das perguntas que eu recebi lá é justamente sobre isso. Uma das seguidoras mandou: se eu tenho um ataque de ansiedade, né? Essa crise, e estou sozinha ou estou na rua, o que eu tenho que fazer? Como que eu devo agir? Existe alguma dica? Tem alguma coisa ali que a pessoa pode fazer para ela, né, melhorar ali de imediato? Tá. Acho que eu teria 2 orientações para essa pergunta. O primeiro ponto, a pessoa precisa ter certeza que é um ataque de pânico, Mari. Porque o que pode acontecer? Os sintomas do ataque de pânico, eles têm uma parte que são parecidas com um ataque cardíaco. Tá. Então, vamos supor que a pessoa do nada começa a ter uma dor no peito, começa a ter uma batedeira, né, que seria a aceleração do batimento cardíaco, uma falta de ar. Se é a primeira vez que a pessoa tem isso na vida, o que eu recomendo, vai no pronto-socorro. Tá? Para avaliar se não é nada cardíaco. Tá? Certo. Agora, se é uma pessoa que já tem isso de forma recorrente, foi descartada uma condição orgânica, ou às vezes ela acontece muito conjuntamente com o estímulo. Então a pessoa acabou de passar por uma situação de muito risco, assim, de... Sim. E ela uma apresentação, por exemplo, em público, né? Que é o medo. Perfeito. Medo das pessoas falar em público. Perfeito. Depois de acabou de falar, saiu ali, começou a acelerar o batimento, provavelmente foi a ansiedade, né? Então, dos sintomas físicos que a ansiedade gera, lembra que ela vai aumentar o batimento cardíaco e vai aumentar a frequência respiratória. Por que ela faz isso? Então, ela quer que você jogue mais oxigênio para dentro do sangue e o sangue vai bombear mais oxigênio. Por quê? Lembra da reação de luta ou fuga, tem que ter mais energia. Mas você não precisa dessa energia, você não está querendo correr de uma onça no meio do mato, né? Sim. Você está tranquilo ali. Então, o que a pessoa pode fazer... Dos parâmetros que a ansiedade altera, o que a gente consegue controlar? A gente não consegue controlar o batimento cardíaco, a gente consegue controlar a respiração. Então, a orientação que eu dou para essa pessoa, o primeiro ponto, é uma crise de ansiedade. Entre aspas, é só uma crise de ansiedade. Lógico que é terrível essa sensação, mas pensa que assim, você não vai morrer, esse desespero não convém, a gente tem que fazer um movimento contra isso. Aí, segunda etapa, respirar. Então, fazer uma respiração mais profunda. Geralmente, a pessoa com ansiedade ela vai estar hiperventilando, uma respiração curta. O nosso pulmão é como se fosse uma bexiga, tá? Essas bexigas de festa, assim, né? Certo. Então, se você fizer isso aqui, você não está trocando ar, você está acumulando gás carbônico, que é o ar que tem que sair, e não está oxigenando. Então, vai piorar a sensação de falta de ar, vai dar aquela sensação de angústia. É tipo você tá correndo e não está respirando. Você vai entrar em processo de hipopneia. Então, o que eu recomendo é aprofundar a respiração, né? Então, expelir aquele ar para fora, né? Aí puxar mais vagarosamente. Se conseguir segurar um pouco desse ar e aí respirar de novo. A gente fala que tem várias técnicas, mas eu gosto da 3, 4, 5. Então, inspire em 3, né? Segura em 4 e expire em 5, tá? Por que a expiração é mais profunda? Para expelir o gás carbônico, para você não acumular ele com você. Se você fizer esse processo algumas vezes, naturalmente o batimento cardíaco vai reduzir, porque ele segue o movimento do pulmão, tá? E nisso a pessoa vai retomando o controle, ela vai diminuindo aquele desespero, vai passando a crise e ela vê que foi, como eu falo entre aspas, só uma crise de ansiedade. Então acho que é a melhor orientação. É dica de ouro aí, hein, pessoal? Né? Você que sabe, né, como o doutor disse, né? Pode, se você está sentindo esses sintomas, né, pela primeira vez, é importante sim, né, procurar orientação médica, vá ao médico, né, se certifique de que está tudo certo com o seu coração. Se você tem a consciência de que isso trata-se, né, de uma crise de ansiedade ali naquele momento, segue essas dicas da respiração que com certeza vai te ajudar. Eu já presenciei uma crise de ansiedade uma vez de uma amiga minha e eu nunca tinha visto, assim, eu fiquei em choque, assim, sabe? Foi desesperador. E não passava, assim, e ela chorava e respiração, eu não sabia o que fazia. Nunca tinha visto. Então, é até importante a gente saber, né? Porque às vezes você não tem, mas, de repente, tem alguém que tem ali do seu convívio, seja trabalho, né? Ou, enfim, importante saber. Por que eu sinto esse medo constante
mesmo sem motivo, mesmo às vezes sem motivo algum, a pessoa que tem ansiedade, ela tem esse medo, essa angústia, aquela sensação ruim. Isso é comum? Pode não ser... Assim, não que não seja comum, né? A gente está falando de um transtorno que afeta 1/3 da população brasileira. Mas pode não ser o natural e merece uma atenção especial. Então, assim, o medo, é até interessante falar dele, tá? Então, medos e preocupações, na psiquiatria, a gente coloca dentro do pacote da ansiedade. Mas o medo é uma sensação mais primitiva do que aquela ansiedade preocupativa, né? Então, a gente fala que aquela ansiedade de preocupação com o futuro, preocupações frequentes, que é geralmente um sintoma que aparece mais tardiamente na pessoa. É até uma área cerebral diferente que gera esse tipo de sintoma. E o medo é uma emoção mais primitiva. Então, o medo, a criancinha já sente medo. A criancinha chora muitas vezes por medo. Então, ela está deparando com uma situação, não sabe o que fazer, ela chora. Então, a sensação de medo. Então, como o medo é muito primitivo, ele é muito presente na nossa vida. A gente vai convivendo com ele. E até um certo grau ele é importante. Tem gente que fala assim, não tenho medo de nada. Poxa, então você dirige um carro sem cinto de segurança, você dirige um carro a 300 por hora, né? Já que você não tem medo de nada. Não, você tem medo de morrer. Então você se cuida, você toma providências. Lógico que tem pessoas mais destemidas, né? Aí é uma outra conversa. Agora, o que acontece? O medo que a gente pode dizer que é natural, entenda que essa linha é muito tênue entre o natural e o patológico. Por isso que a gente às vezes tem que conversar com o paciente, entender o contexto que ele está. Porque, por exemplo, será que é natural sentir medo ao sair de casa? Depende. Se você mora em um país que está em guerra, talvez seja pertinente. Se você mora em uma cidade mais tranquila, pode ser que não. Okay? Já é um alerta, né? Assim, já é um alerta. Você fala, não deveria ser natural, né? E agora, o medo natural, geralmente ele tem uma causa. Então, por exemplo, como você falou, né? O medo de falar em público. Esse é um clássico. A pessoa nunca deu uma palestra na vida, nunca se expôs. Ela entra num trabalho ali dos sonhos. Olha, você vai dar uma palestra para 30 colaboradores. Ou Pronto. TCC que seja, né? Tipo, eu lembro quando eu fui apresentar o meu Deus. Aquele medo, né? Você fala, o que vai acontecer? E na cabeça vai passando um monte de possibilidades, né? Não, dá diarreia. Por que tem esses sintomas, né? Você fica com dor de barriga, vontade, ânsia. Uma coisa bizarra, meu Deus. São sintomas de ativação adrenérgica. Então, quando a adrenalina está atuando, geralmente ela tem um efeito gastrointestinal justamente para inibir a função gastrointestinal. Mas muitas vezes ela pode dar... Essa descarga adrenérgica pode soltar a barriga, pode dar náusea, pode dar dor no estômago. Então, essa pressão que faz, geralmente, ou na boca do estômago, ou até o batimento do coração pode dar uma dor de angústia. Que, então, são sintomas da ativação de adrenalina que eu falei. Agora, voltando para o medo. Então, assim, às vezes quando o medo é direcionado, ele pode ser natural. Agora, pegando essa pergunta, né, de seguidor, eu sinto sensação constante de medo. Ou seja, a pessoa está com medo o tempo todo. E às vezes não tem uma direção. Ela só está com medo. Você fala, viu, está com medo do quê? Como que está a sua vida? Você vai ver, não tem motivo para ter medo. Se não tem um endereço, possivelmente não é natural. Possivelmente pode ser um transtorno de ansiedade. Aí tem que investigar. Tem várias causas para a pessoa ter medo. Então, por exemplo, atendi uma paciente aí hoje que ela tem um transtorno de estresse pós-traumático. Então, ela viveu um trauma, ela já está se recuperando disso, mas ela ainda tem um medo de algumas situações que podem relembrar em parte seu trauma que ela viveu. Então, ela evita algumas situações ainda. Então, esse é um medo por conta do que ela viveu. Faz parte de um transtorno de ansiedade. E são situações que não necessariamente são aquela situação, mas são parecidas. Lembram? Então, essa é uma forma de medo patológico. Então, se você está com constante sensação de medo, possivelmente você deve procurar um profissional de saúde mental, né? Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, alguém para conversar mais aprofundadamente, que pode ser um problema. Sim. E até falando sobre isso, doutor, qual que é a diferença, né, entre... hoje, como a maioria das pessoas, né, tem ansiedade, quando eu devo procurar um psiquiatra e quando eu devo procurar um psicólogo? Qual seria, assim, a diferença? Cara, eu falo que é a pergunta de milhões, né? É uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Já fiz vídeos sobre isso, enfim.
Olha, vamos lá. Então, assim, acho que vale a pena falar rapidamente sobre a atuação de cada profissional, né? Bem rapidamente. O psiquiatra, ele é um médico, né? Formado, fez medicina e depois fez residência em psiquiatria. Sim. Então, ele vem da medicina e foi especializado em psiquiatria. O psicólogo, ele fez a faculdade de psicologia e tem terapeutas que também são de outras áreas, além da psicologia. Então, o terapeuta e o psicólogo, ele é mais focado em processos terapêuticos, falando da clínica, né? A psicologia tem várias áreas, mas o psicólogo clínico, ele vai ser focado mais em processos terapêuticos, onde vai ser com técnicas terapêuticas. Então, em geral, com base em conversas, obviamente uma conversa bem direcionada, aplicando orientações bem estruturadas. O psiquiatra, é óbvio que a gente conversa também. Eu sou um psiquiatra que conversa muito com meus pacientes e a gente até pode aplicar atitudes terapêuticas, mas em geral o trabalho do médico é fazer um diagnóstico e ofertar um tratamento. Então, a gente vai fazer um diagnóstico, transtorno de ansiedade. E aí você vai indicar um tratamento. Você pode até indicar uma terapia, por exemplo. Você pode indicar uma atividade física. Você pode indicar um medicamento. Então, o medicamento ela acaba ficando mais na mão do psiquiatra. Sim. Tem psiquiatras que fazem psicoterapia, mas não é a maioria. Geralmente a gente acompanha o paciente a cada mês, a cada 2 meses, é mais infrequente. Então o psicólogo é aquele profissional que vai ver a cada semana, a cada 2 semanas. Mas o que eu falo? Os dois trabalham muito em conjunto. Então, tem pessoas que ainda ficam com dúvidas. Eu falo assim, viu? Vai com quem você se sente mais confortável, né? Porque um bom psicólogo vai saber se você tiver indicação de passar ou só com um psiquiatra ou também com um psiquiatra. E, obviamente, um bom psiquiatra vai saber se você vai precisar também de um psicólogo ou também, ou conjuntamente ao tratamento dele. Tá? Mas, basicamente, essa é a diferença na prática. Lógico que psicólogos têm outras atuações. Tem neuropsicólogos que fazem avaliações neuropsicológicas. Você tem psicólogos que trabalham dentro de empresa, dentro de escolas. Então, estou falando aqui mais do psicólogo clínico, né? Que seria o terapeuta mesmo, que vai fazer o processo de psicoterapia com técnicas aí não biológicas. Né? Ele não vai prescrever um remédio, ele não vai pedir um exame, ele vai aplicar técnicas terapêuticas. Acho que quando ele, conversando ali, né, com o paciente, se ele identifica que precisa de algo, né, que já parta para esse lado da medicação, aí né, seria a indicação, né, de estar orientando esse paciente aí num psiquiatra, né, que vocês já são, né, os profissionais, né, adequados para estar conduzindo, né, um paciente. E é muito importante que um conheça do trabalho do outro também. Como a gente indica psicoterapia, então eu tenho um conhecimento sobre as áreas da psicoterapia. Lógico, não é igual a um psicólogo, mas eu tenho uma noção. Tem psicoterapias específicas para transtornos específicos. Hoje em dia a gente tem esse conhecimento através dos avanços da neurociência, de algumas áreas da psicologia. E é interessante que o psicólogo conheça o nosso tratamento também, né? Inclusive, né, por coincidência, nesse mês eu tô com a primeira turma aí de um curso que eu faço de psicofarmacologia para psicólogos, né? Então, o psicólogo ele não vai prescrever o medicamento, mas é interessante que ele conheça sobre esse tratamento, que é até uma área pobre um pouco na formação de base deles, né? Então, ele ter esse conhecimento, ele vai saber, por exemplo, quando o paciente pode precisar de um remédio ou quando de um tratamento não está indo muito bem, ele pode se comunicar com o psiquiatra. Então, esse tratamento conjunto psiquiatra e psicólogo, na minha opinião e na opinião dos estudos também, é o melhor resultado que tem. Sim. Se o paciente tiver a indicação de passar com os dois. Né? Um complementa o outro ali, né? É tipo queijo e goiabada. Queijo e goiabada, exatamente, né? Tem várias áreas que são assim, né? Você tem o endocrinologista e a nutricionista. Exato. Você tem o ortopedista e o fisioterapeuta. Um profissional complementando o outro ali. Exato. Doutor, a ansiedade, ela pode se manifestar através de pessoas do meu convívio ou ela se manifesta mais através do ambiente o qual eu estou inserida? Por exemplo, eu estou trabalhando num lugar que eu não gosto, pessoas, né, de repente... Né, um ambiente pesado, ou até mesmo, né, o layout do lugar, não sei se de repente o lugar em si, né, questão de iluminação, não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Se estou viajando, é uma dúvida também minha, se isso pode influenciar na questão de ansiedade, gerar ali uma ansiedade nessa pessoa. Então, ambientes e pessoas, como que funciona assim? Ótima pergunta, Mari. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala de ansiedade ou qualquer fenômeno mental,
ele geralmente ele é combinado. Então, ele pode ter relação com o ambiente. Então, você falou detalhes do ambiente, perfeito. Dependendo do problema que a pessoa tem ou do histórico dela, ela pode se incomodar com o ambiente fechado, por exemplo. Então, trabalhar num prédio onde os espaços são mais... De repente, algum trauma, sei lá. Um trauma no passado. De infância, alguma coisa. Sim, de ter ficado preso em algum lugar. Ou a pessoa tem uma tendência à claustrofobia, né? Que é o medo de lugares mais fechados. Ou o contrário também. Tem o meu medo de lugares abertos, que é a agorafobia. Então, aí a gente está falando até dos transtornos de ansiedade específicos, que seriam as fobias específicas. Agorafobia, medo de ambientes abertos, claustrofobia, fechados. Tem a aerofobia, que é muito comum, medo de avião. Aí tem várias fobias, né? Vários tipos, né? Aracnofobia, medo de aranha. Aí eu, no caso. Aracnofobia. Eu tenho. Não sei o nome técnico, mas deve ter algum para barata mesmo. Também. Que é muito... Baratafobia. Baratofobia, né? Não sei se daí. Mas aí é uma infinidade. Mas voltando ao que você falou, então assim, o ambiente pode ser um estímulo. As pessoas, muitas vezes, é o estímulo. Às vezes, estar com pessoas, por exemplo, a ansiedade social, que já foi chamada de fobia social. A gente não usa mais esse termo, porque não é que a pessoa tem medo de pessoas. Ela tem medo do que a pessoa pode causar para ela, de se expor. E isso pode ter graus. Então, assim, a pessoa pode se dar muito bem com um familiar, com um marido, com uma esposa, mas ela vai falar com o chefe, ela trava. Se ela vai fazendo um podcast, então, sem conversa. E aí você está falando de pessoas de uma forma ampla, e dependendo do cargo que ela tem. Ou ela pode ter um problema com algumas pessoas. Né? Alguma pessoa no trabalho que causa uma sensação nela, um superior ali, um pouco mais incisivo. E aqui a gente está falando muito do cenário externo, né? Do que a pessoa está vivendo, mas tem um interno também. Por que tem um interno? Tem uma tendência que a pessoa tem a ter problemas com ansiedade. Por que a gente fala isso? Eu uso um exemplo muito, muito clássico. Pensa numa empresa, num setor que tem 30 pessoas. Se fosse somente o ambiente, todo mundo teria o mesmo quadro. E às vezes não. Às vezes tem pessoas que têm uma ansiedade ali pelos seus motivos e outras pessoas que não. Lógico que se for um ambiente muito ansiogênico, estressogênico, todas as pessoas podem ficar doentes. Aí chama muita atenção, porque assim, tem alguma coisa naquele ambiente de trabalho que não tá legal. Acaba contaminando, né? Contamina e acontece. Eu já peguei assim pacientes que começou uma passando comigo e aí do setor dela, outras 2, 3, por indicação dela, começaram a passar e era a mesma queixa. Você fala, olha, tem um problema nesse ambiente de trabalho. Sim, com certeza. E trazendo um pouquinho também para relacionamento, né? Que é, assim, o tema que a gente aborda muito lá na página. A gente sabe que as pessoas, elas sofrem muito com ansiedade, né? Projetando algo, né, para o futuro, né? Nessa parte de relacionamento, né? A pessoa que está solteira, quando que vai aparecer a pessoa ideal? Tô ficando pra tia, né? O famoso tô ficando pra tia. Às vezes a pessoa tá ali nos 30, 35 anos, tá desesperada, né? No relacionamento. E a gente sabe que às vezes acaba se envolvendo com as pessoas por carência, por medo de ficar sozinha. Acaba se envolvendo com pessoas totalmente aleatórias, né? Nessa ansiedade pela busca, né? De estar em um relacionamento, para sustentar ali um status. Você atende muitos pacientes lá no seu consultório com essas queixas, se preocupando, né, com o futuro, porque tá solteira, ou até mesmo a pessoa que está dentro de um relacionamento e aquele relacionamento não tá legal e a pessoa não consegue sair, e isso acaba também gerando, né, uma certa ansiedade. Tá. Olha, posso, né, para exemplificar, né, entre ontem e hoje eu atendi os 2 casos que você falou, né? Então, uma mulher já chegando perto dos 40, e 40 é um número emblemático, né? Sim. Todo mundo ali olha para os 40 como o fim da linha. Para a mulher, até por algumas questões gestacionais e afins, e quando a pessoa não tem alguém, quando a pessoa está solteira mesmo, então ela começa a ficar muito preocupada. Pode ser por questões de status, porque todas as amigas estão casadas, já estão com filhos, e ela ainda não, e vai ficar para titia. E isso vai gerando uma angústia, um desconforto na pessoa. E também tem o caso da pessoa que está no relacionamento e, às vezes, pelo status, ou às vezes por questões de filhos, ou por demandas sociais, ela não consegue sair, ou por ela mesma. Tá? Então, né, acho que ontem eu atendi, né, uma pessoa numa situação ali de um relacionamento que ela não consegue terminar, não consegue definir o que é, ela não consegue nem saber se ela fica
ou se ela sai. E isso vai em conjunto também com o trabalho que ela está. Então, são duas situações indefinidas e ela está muito ansiosa, ela está muito sem saber o que fazer. Isso gera muita angústia, né? Muita angústia. É o motivo pelo qual ela me procurou. É uma paciente que também já acompanha com uma colega psicóloga, então a gente está começando um tratamento conjunto ali. Então, é uma pessoa que ela está sem direção. Ela já teve uma frustração passada com o relacionamento, então ela já tem essa dor. E ela contava que esse desse certo, mas também não vem dando certo. E aí a pessoa não sabe se ela se mantém e insiste um pouco mais. Aquela famosa vou ver se a pessoa muda e não muda, né? Sim. Alguns aspectos, tá? Então o relacionamento, na verdade, Mari, acho que é uma coisa que você fala bastante e é uma coisa que interfere muito na vida das pessoas. Olha só, a gente está falando de duas situações distintas. A presença afeta e a ausência também. É uma coisa um pouco do ser humano também. Né? A gente pode cair numa falácia, a gente tem uma tendência para ver onde a grama está mais verde. Sim. Então, às vezes, a gente está no relacionamento e a gente questiona e pensa como seria se eu não estivesse? Como seria se eu estivesse solteiro, solteira, disponível? E muitas vezes pessoas estão solteiras e até não estão tão mal assim, mas elas, por convenções, por questões, elas meio que se obrigam a estar no relacionamento. Eu acho que essa é uma outra coisa que a modernidade vem rompendo barreiras. Se a gente falasse de algumas décadas atrás, era quase impossível uma mulher ou um homem ficar solteiro. Sim. Tinha que ter uma família, tinha aquele emblema. Hoje em dia as pessoas são mais livres, né? Muito bom, né? Mas ainda existe bastante essa demanda dos dois lados, tanto na falta quanto na presença. Tá? Isso gera muita ansiedade, com certeza. Porque, na verdade, tem até um estudo interessante. O estudo é sempre com ratos, né? Sim. Que é um estudo que foi medir o grau de ansiedade. Tá? Então, eles fizeram experimentos ali onde o ratinho ele fazia algum tipo de atitude, ele recebia uma recompensa. Às vezes ele recebia, em alguns cenários ele sempre recebia a recompensa, em alguns cenários ele não recebia a recompensa. E alguns cenários ele recebia algumas vezes e algumas vezes não recebia. Nas situações onde existia incertezas, o ratinho ficava muito mais ansioso. Ficava muito mais nessa expectativa do que poderia acontecer. Ou seja, um cenário de incerteza, ou seja, eu estou no relacionamento, mas eu poderia estar fora. Eu tenho as duas opções na minha mão, mas eu estou num lado. Ou então, eu estou fora, mas poderia estar no relacionamento. Será que aquela pessoa que eu estou namorando, eu não gosto muito dela, mas será que não vai ser melhor eu estar com alguém do que continuar solteira? Então, o cenário de incerteza é onde mora a ansiedade, é o famoso em cima do muro. Quando a pessoa escolhe, ela fala, não, legal, encontrei a pessoa, casei, baixa, né? Pelo menos foi assim comigo. Sim, né? com Quando eu certeza. encontrei a pessoa quando casei, eu falei, nossa, resolvi um problema na minha vida, né? Resolvi uma situação. Bora para os próximos problemas. Imagino que Sim. com você também, você contou sim, essa com história. certeza, né? Tem, dentre, né, todas as áreas da nossa vida, eu acho que essa parte amorosa é uma dor muito latente, né, entre as pessoas, né? As pessoas projetam, né, ter alguém, constituir uma família. Mulheres, principalmente, né? Como eu disse, eu, né, fui casado por quase 10 anos. O meu primeiro casamento eu me divorciei com 30 anos. Eu tinha 30 anos. Então, aquela sensação de, poxa, eu vou ter que começar de novo, né? Será que vai ter alguém para mim? Será que vão gostar de mim? Com 19 anos, quando eu casei, eu era uma menina, tinha um mundo, né? Com 29 anos, né? 29 para 30, quando eu me divorciei, era outro mundo, né? Tecnologia, tudo mais. Eu nunca fui muito de sair, aí, tipo... Eu me vi perdida, né? Me vi completamente perdida, assim, desnorteada. Falei, e agora? Né? Então, a gente projeta assim, né? Eu sou o tipo de pessoa, assim, que eu nunca gostei de ficar sozinha. Eu gosto da ideia de família, de ter alguém. Eu não me vejo... respeito quem opta, né, por estar só, curtir a solitude, né? Acho que é uma opção da pessoa, né? Respeito. Mas essa ideia não me agrada. Eu gosto da ideia de constituir uma família, né? Projeto ter filhos, né? Com minha esposa. A gente fala muito sobre filhos. Então, com certeza, quando encontrei uma pessoa ali que bateu e tinha a ver com os meus propósitos, com os meus ideais, era uma pessoa muito parecida no estilo de vida, em tudo que a gente planejava para o futuro ali, foi um certo alívio, né?
Ufa. E acho que isso é uma coisa que tem que valorizar. A gente estava falando sobre pessoas que estão solteiras e buscando alguém. Porque é um valor para você, o valor da família. Sim. É um pilar, né? A gente fala que é mais que um valor, né? É um pilar igual os pilares que sustentam essa mesa. Então é algo que é importante para você. Então aí tem que ser valorizado. Só que, como a gente comentou, não é para escolher o primeiro que aparece. Às vezes dá para conter um pouco essa ansiedade e esperar aquela boa oportunidade, como apareceu para você, por exemplo, a pessoa que tem um alinhamento de interesses, de ideias, né? Aquele companheirismo mesmo, né? Que a gente espera de um relacionamento e que traz um conforto, né? Mas isso é experiência também, né, doutor? Porque a gente acaba se envolvendo, né? Eu tive outros namorados, né, antes de conhecer meu atual esposo. A gente acaba, às vezes, se envolvendo justamente por carência ou até, né, por medo de ficar sozinha. A minha autoestima, ela era mais abalada, eu me vi fragilizada após o divórcio. Então, eu acabei me envolvendo, assim, sabe, com pessoas que não tinha nada a ver, assim, comigo. Mas aquele medo de ficar sozinha, aquele outro famoso super ditado, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Já que não tem tu, vai tu mesmo. E eu acho que isso acontece muito quando a mulher ela não tem a sua percepção de valor definida e ela se vê ali carente, ela não sabe de fato o que ela quer para a vida dela, porque o que ela quer é só um relacionamento. Então, não importa com quem. Né? Ela enfia na cabeça dela que ela quer um relacionamento, não importa se essa pessoa, né, de repente vai ser tóxica, vai ser abusiva, ou se essa pessoa não tem nada a ver com o estilo de vida dela. Isso acaba sendo... Futuramente, a gente sabe que... Eu falo que o namoro, ele dá sinais, né? Ali o namoro, ele dá sinais de, né, de como que vai ser esse relacionamento no futuro, né? Se vai vingar um casamento ou não. E você usou bem sua experiência, porque na verdade é isso, né? A vida é um eterno teste, é um eterno perde e ganha, e aí é importante que você vá amadurecendo com isso, que foi o processo que você fez, né? Sim. Você continuou com o seu valor de família, de relacionamento, mas você destilou isso, né? E conseguiu aí encontrar a pessoa ideal, né? Muito bacana. E a gente falando também sobre isso, doutor, eu falar um pouquinho sobre traumas, né? Traumas principalmente de relacionamentos anteriores. Como não projetar traumas de relacionamentos anteriores no relacionamento atual? Porque eu sei que isso acaba interferindo muito, né, nas relações. Às vezes tinha tudo ali para ser um relacionamento leve, gostoso, saudável, mas os traumas, né, de relacionamentos anteriores acabam atrapalhando. Então, por exemplo, a pessoa que foi traída, ela fica ali, tipo, sempre acreditando que ela vai ser traída, né, naquele relacionamento atual, onde às vezes, né, a pessoa tá sendo super transparente com ela, tá sendo um relacionamento leve, gostoso, mas a ansiedade, né, em pensar que vai ser traída acaba atrapalhando. Como lidar com isso, com esses traumas passados e não projetar isso nos relacionamentos, né, atuais? Boa pergunta. Acho que assim, a gente começou falando no podcast sobre conhecimento. Tá? Então, a chave para você resolver qualquer problema na sua vida vai ser o conhecimento, o autoconhecimento, né? E aí, a partir do ponto que você tem um autoconhecimento, você começa a entender melhor o meio que te cerca. Então, por exemplo, situação que você falou, passou por uma traição, uma perda de confiança, uma quebra de confiança. Primeiro, você vai ter que superar isso, né? Acho que é um ponto que eu sempre falo de relacionamentos. Você acabou de passar por uma situação traumática, dá um tempo, já não sai procurando alguém, né? Eventualmente procura um profissional de saúde mental para você conversar sobre aquilo, né? Tudo bem, pode ser uma amiga, pode ser, mas né, o profissional vai ter uma técnica mais específica para você entender o que aconteceu. É muito comum que as pessoas se culpem quando isso acontece. A gente sempre vai apontar o dedo ou para o outro ou para nós. Então, a gente tem que entender melhor essa situação, entender melhor o que aconteceu e aceitar essa situação. A partir do ponto que você entrou em estabilidade, você conhece, você cria novos valores. Então, a gente estava falando sobre experiências. Né? Então, poxa, um valor importante para mim é a fidelidade. Então, próxima pessoa, eu vou buscar uma pessoa com características que chamem mais a atenção da fidelidade. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Não é fácil ler as pessoas assim. Mas, às vezes, se você fizer uma releitura, pode ser que já existiam sinais que aquilo ia acontecer. Geralmente, pacientes em tratamento, eles começam a lembrar de várias quebras de confiança que aconteceram menores. Acordos que não foram cumpridos, era uma pessoa ali que às vezes falava uma coisa, fazia outra, tal. Então, você pode incrementar esse seu poder de análise. E, obviamente, começar
do zero, né? Então, entender que aquela é uma nova pessoa, ela não tem culpa nenhuma do seu histórico. Obviamente, ela pode entender, então pegar alguém que seja compreensivo também com relação a isso e tentar pegar pessoas que tenham características diferentes daquilo, que transmitam isso, porque esse valor passa a ser fundamental para você. É o famoso gato escaldado ter medo de água fria. Isso pode ser muito bom, ou seja, pode afinar um pouco mais, pode subir um pouco a sua régua, vamos dizer assim, né? Você fala, não, isso é um valor para mim. Ou algum outro problema que aconteceu, era uma pessoa que era mais irritada, mais explosiva. Não, também não quero mais isso para minha vida. Então busca alguém diferente. Porque muitas pessoas, às vezes, elas não se percebem e elas não percebem o meio à volta, esse processo que eu falei, e quando você vê a pessoa está com uma pessoa igual. Eu vejo pacientes, né? Os pacientes trazem os relatos e a gente tenta falar, né? Obviamente que é a escolha da pessoa, mas a gente tenta falar, meu, você está com alguém igual. Você não fez mudança, você não entendeu o que aconteceu, você só culpou ele, apontou o dedo para ele e você está fazendo o mesmo movimento. Mas você, como profissional, consegue enxergar isso, né? Às vezes a pessoa não, né? A cabeça dela, tipo, Sim. Encontrei o príncipe. Porque é muito difícil a gente se perceber de dentro para fora, né? O inside out, né? Que é o que a gente faz no processo de tratamento. É muito difícil a gente se perceber, mesmo nós profissionais fazemos terapia. Né? Eu já fiz terapia, atualmente estou fazendo de novo. Então, esse autoconhecimento é uma jornada que a gente vai fazendo e aí a gente consegue se perceber. Porque assim, quando uma pessoa está na minha frente e começa a falar, eu tô de fora. Eu sou neutro naquilo. Poxa, consigo perceber, às vezes, na primeira consulta, quando ela vai falando os relatos. Mas ela não consegue perceber. Mas, às vezes, falando, a gente vai dando uns feedbacks e aí a pessoa vai trazendo isso para a consciência. É um processo terapêutico mesmo, né? Per si. Então, eu passei por isso também. Até trazendo um pouco, né, da minha experiência. O autoconhecimento, né? Que, de fato, me transformou, assim, né? E vem, né, me transformando. Eu falo que esse processo é constante, né? A gente nunca tá ali 100%. Por isso que é importante, né? Você que tá num processo, por exemplo, de terapia, continuar fazendo, né? As pessoas, elas têm uma tendência a parar de procurar, né, esses tipos de profissionais quando tá tudo bem, né? Mas é importante pra gente sempre estar ali com o sinal de alerta, né? Nas áreas da nossa vida. É legal você ir avançando. Eu acho que tem momentos que você tá tranquilo e às vezes não vai ter material para uma terapia. Eu fiz a minha muito em ciclos, assim, né? Eu fazia um tempo, aí eu recebia alta, combinava de parar por um tempo, depois de um tempo eu voltava, às vezes foram períodos muito longos, né? Mas eu acho interessante, eu acho que é um investimento que vale a pena, assim. Sim, com certeza. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre depressão, que é um assunto também muito importante. Sei que também não vou falar em percentual aqui, mas já quero trazer logo de cara até uma dúvida. Qual que é a diferença entre um estado depressivo e uma pessoa que de fato está com depressão? Quais são os sintomas que essa pessoa que é diagnosticada, né, com depressão, que eu também não sei se existem níveis, acredito que exista. Quais são os sintomas que essa pessoa tem? Como identificar e diagnosticar uma pessoa que de fato esteja depressiva, que eu não sei se é a mesma coisa, estar depressiva ou estar com depressão, né? Tira a minha dúvida aqui. Tá, vamos lá. E esse estado, né, depressivo? Tá. Na verdade, eu acho que assim, o que a gente pode diferenciar? Presença de sentimentos, tá? Então, assim, a gente pode dividir, né? Tem até um desenho que eu faço para os pacientes, que a gente divide as emoções entre positivas e negativas. E não que as positivas sejam sempre boas e as negativas sejam ruins. Mas a negativa é tudo que deixa a gente um pouco mais para baixo. É a tristeza, é o desapontamento que a gente estava falando. Desânimo, falta de ânimo, isso pode acontecer. Pô, um dia que eu tô meio desanimado hoje, quero ficar mais em casa, tô meio cansado, tô sem energia, tô me sentindo meio angustiado. São sintomas do polo negativo, que podem e costumam ser naturais. Não é, todo mundo não é eufórico o tempo todo. Tem dia que a gente tá empolgado, em semanas às vezes, né? Às vezes por um motivo externo. Geralmente a emoção mais natural é que nem a gente falou da ansiedade, ela vai ser modulada pelo meio externo. Então, por exemplo, naquele mês antes de férias, poxa, é natural que você esteja meio empolgado ali, né? Sim. Eu digo até que eu tô perto das minhas férias também, a gente já tá com a cabeça ali. Já começa, uhul! Exato. Aí quando volta pode baixar um pouco aquela euforia, não vai ser de triste, né? Mas você vai ficar mais neutro ali. Então, assim, a depressão, o transtorno depressivo maior, como a gente fala no diagnóstico, ele é uma síndrome que contém um conjunto de sintomas negativos.
Então ele contém a tristeza, ele contém o desânimo, mas ele também contém uma queda de imunidade, ele também contém dores no corpo, um prejuízo do sono, uma diminuição ou alteração de apetite, alterações de libido, eventualmente quadros mais graves, né, que são mais emblemáticos, a pessoa não tem energia nem para sair da cama, começa a não se cuidar. Então tem graus. Agora, qual que é a diferença? Na depressão, você precisa ter, desses sintomas que eu citei, tem vários outros, tá? A gente precisa ter a presença de alguns desses sintomas de uma forma mais intensa e persistente. Então, é pelo menos 2 semanas. Na prática, a pessoa já chega depressiva há meses, né? E aí você vai vendo na história, antes começou com um quadro mais leve, e aí ela foi deixando levar, foi justificando por cenários externos, e aí o quadro foi aprofundando. Eu tenho uma prática aí que eu pego geralmente quadros mais refratários de outros psiquiatras. Então, geralmente a pessoa já está há meses e às vezes até anos, tá? Porque lembra da autopercepção, ela é difícil. Então, a depressão, ela não é só uma tristeza. Se o paciente chega para mim, doutor, eu terminei o relacionamento a semana passada, eu estou me sentindo triste. Isso que eu ia perguntar também agora. Exato. Já vamos matar essa aqui. Já vamos direto, né? Já fiz a pergunta na resposta, né? Eu vou conversar com ele, eu vou acolher ele com todo carinho, eu vou dar orientações, mas eu não vou passar nenhum remédio para esse paciente. Certo. Né? Por quê? Porque ele está de luto. É uma reação natural. Ele acabou de terminar o relacionamento. Se ele estivesse feliz, aí seria um problema, né? Bom, tem alguma coisa errada. Mas ele tá triste, ele tá precisando de acolhimento. Ou não, né? Às vezes tá feliz também, porque se livrou, né? Pô, perfeito. Se livrou de um peso ali. Que bom, né? Não vejo a hora, né? Mas geralmente eles não vêm na consulta, né? Exato, exatamente. Então, assim, é uma reação natural ao evento. Agora, se esse paciente fala, doutor, eu terminei um relacionamento há 2 anos... E além de triste, eu com falta de energia, eu me distanciei dos meus amigos, eu não estou conseguindo trabalhar direito, eu não sou a mesma pessoa. Fazem 2 anos que ele terminou. Qual que é o tempo, assim, não sei se existe um tempo de ideal desse luto pós-término? Esse é um tema um pouco espinhoso na psiquiatria, tá? O luto, cada hora eles definem um tempo, né? Chegou uma época que tinha um período que eram 2 semanas, depois virou 1 mês, tá? Luto por morte, a gente sabe que é um ciclo de pelo menos 1 ano, né? Sim. Pelas datas, por tudo. Então, é um tema um pouco espinhoso. Mas, assim, o que você tem que observar no luto? A pessoa tem um período ali, sintomático, e ela vai, pelo menos na questão sintomática, vai se aliviando. Ela continua com aquele sentimento, com aquela lembrança, em graus isso é normal, mas ela vai, não é que ela vai superando, mas ela não vai se deixando abalar por esse luto. A vida dela continua, entendeu? Ela sofre aquela perda, mas a vida dela continua. Se ela terminou um relacionamento há 2 anos, não é para ela estar tão desanimada assim, não é para ela estar sentindo tão triste. Então você vai ver intensidade, frequência e impacto na vida da pessoa. Tá? A tristeza dificilmente impacta você. Você pode se sentir triste, por exemplo, que você viu uma notícia negativa. Caiu um ônibus lá, morreram 7 pessoas, você pode ficar triste. Né? Você fala, poxa, tinha crianças, enfim. Sim. Mas às vezes aquilo vai ser passageiro, você vai trabalhar no mesmo dia. Né? No outro dia você já até esqueceu. A depressão ela é persistente. Tá? Então a tristeza ela pode até transformar, né? A gente estava falando de relacionamentos e tal. Relacionamentos que terminam, você passa um período triste e depois você transforma. Né? Tem até um colega psiquiatra que tem um livro para ler que se chama A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. A depressão, a pessoa fica parada. Ela não consegue mais reagir. E se for um quadro que não tiver um tratamento, pode ir aprofundando ao longo do tempo. Então, aqui a gente vai falar muito da persistência do sintoma. E na depressão acontece um processo, agora falando de uma depressão que não tem um fator externo tão forte. Certo. Né? Porque geralmente quando a pessoa perdeu alguém, perdeu um companheiro e tal, é uma situação mais complexa de ser analisada. Vamos supor que a pessoa teve um evento comum da vida, foi despedido de emprego, passou por uma briga com um amigo e ficou deprimida. Ou às vezes, Mari, a pessoa pode ficar deprimida do nada. Não precisa de um fator externo. E qual que é a característica da depressão? A pessoa não modula o humor. Então você chega para essa pessoa assim, viu? Você ganhou $1 milhão. Ah, legal. Ah, você perdeu $1 milhão. Putz. Então, assim, o ruim fica pior e o bom fica ruim. A pessoa não modula o humor. Raramente ela sai desse processo. Ela vai ficando num processo meio apático. Quando é tristeza, a pessoa consegue se distrair. Às vezes você está triste por alguma situação, aí você vai no final de semana, encontra amigos, fala, nossa,
parece que esqueci da vida, fiquei super bem com meus amigos. Né? Então você consegue sair, então você consegue modular o humor. A depressão não. A depressão até varia, a pessoa pode sentir um pouco melhor se ela está num ambiente com pessoas queridas, tal, às vezes, né? Porque às vezes pode até incomodar a presença de pessoas, mas ela pode ficar até um pouco menos deprimida, mas ela volta para casa dela, ela cai na depressão de novo, ela chora, ela não tem ânimo. Então a gente vê muito, que nem eu falei, né? Para transtorno mental a gente vê muito intensidade, frequência de sintomas e o impacto na vida dela. Tá? Então você tem que ver como que está a funcionalidade dessa pessoa. Ela está dando conta das coisas que ela fazia antes. Isso é muito importante para depressões que não são tão acentuadas. Então assim, às vezes a pessoa falou, não, eu estou me sentindo melhor. Mas você vai ver a funcionalidade dela, ela não é a mesma profissional. Produtividade cai. Não está conseguindo produzir. Né? É uma pessoa jovem, lá 30 anos, não teria nenhuma justificativa para isso, mas ela não é o mesmo. Isso é um sintoma residual de depressão, tem que ser tratado. Porque a depressão, a gente tem que entender ela como uma doença mesmo, tá? Não é que é uma doença crônica, não. Tem depressão que a pessoa tem uma depressão na vida, trata e acabou. Sim. Tem vários tipos, né? Tem depressão leve, moderada, grave, tem depressão recorrente, tem depressão persistente, já foi chamada de distimia, que a pessoa tem uma depressão que vai persistindo. Geralmente nem é uma depressão tão intensa, mas ela persiste, assim, né? Existem as pessoas, né, que eu acho que têm consciência dessa depressão e vão em busca, né? Vai em busca de um profissional. Existem aquelas pessoas que se entregam mesmo, né? Que se entregou, fica lá deitada, chorando o dia inteiro, naquele estado depressivo mesmo. Eu convivendo com uma pessoa assim, como que eu faço para, sei lá, amarro essa pessoa para levar ela no médico? Porque precisa, eu vejo que ela está né, nesse estado depressivo, com essa depressão, e precisa de um profissional, precisa de ajuda. Como que a gente faz para lidar com... Se eu convivo com uma pessoa que eu sei que está com depressão e não quer se ajudar? Ótima pergunta e é uma pergunta de utilidade pública aqui, né? Então, assim, é um ponto que é muito importante. A pessoa com depressão, ela provavelmente não vai saber que ela está com depressão. Ela vai achar que ela está bem, ou ela vai achar que é uma fase, principalmente quando a depressão vai acontecendo aos poucos. Eu falo que assim, aquela depressão aguda, que a pessoa tem uma depressão grave, fica de cama, tem ideação suicida, a pessoa consegue reparar, ela fala, meu Deus do céu, isso não é normal, preciso de um profissional agora, porque ela consegue ver a diferença. Agora, se é uma depressão que vem acontecendo aos poucos, a pessoa vai se acostumando com ela, ou é uma depressão leve, que a pessoa não tem tantos impactos, ela tem dificuldade de reparar, mas quem está junto com ela repara. O companheiro repara na hora, ela fala, não, ele não é a mesma pessoa. Já faz tempo que ele não é a mesma pessoa. E aí a pessoa não vai saber. Então esse é o primeiro ponto. Então não adianta você tentar convencer essa pessoa. Na verdade, você pode trazer fatos que mudaram na vida dela, que você acha que não está legal, e aí trazer uma coisa meio empática mesmo. Se você é próximo dessa pessoa, é seu marido, é seu amigo, fala com ele, fala assim, viu, você confia em mim? Você acha que a gente tem uma amizade legal, tal? Confio. Poxa, eu tô um pouco preocupado com você. Eu sei que você não tá, mas assim, o que você acha da gente investigar isso? E falar para ela que assim, investigar um sintoma de depressão é que nem investigar uma pressão alta. Eu falo que assim, tudo que é mais palpável na vida, as pessoas se preocupam mais. Então tem paciente que às vezes tá ansioso e fala, doutor, minha pressão chegou a 15/9. Não que seja bom a pressão 15/9, mas assim, aquilo ali é simplesmente porque ele está ansioso. Nem precisaria passar no profissional. E aí a pessoa às vezes vai, passa no cardiologista, faz 500 exames e às vezes ela só está preocupada. Por quê? Porque ela está medindo. Não tem um medidor de depressão. Não tem um medidor de ansiedade, né? Então, a pessoa ela não consegue entrar tanto em contato com aquilo. Mas a investigação é basicamente uma conversa. É basicamente num psicólogo, num profissional, bater um papo. Ele vai te dar um feedback. Né? E junto com essa pessoa, falar, não, vamos junto. Tem muito paciente que chega em consulta e fala, doutor, minha esposa pode entrar? Eu falo, poxa, com certeza. Quero conhecer ela. Se você acha importante ela estar aqui, nessa primeira consulta eu acho muito importante. Porque ela vai passar uma visão que talvez você não tenha. Depois a gente faz a consulta só com o paciente, ou às vezes se ele quiser que ela esteja presente, eu deixo muito à vontade com o paciente. Embora eu goste sempre de ter um momento só com ele. Né? Sim, é importante.
É importante, né, ter essa rede de apoio, seja uma pessoa ali, um familiar, ou seja até mesmo um amigo, né? Uma pessoa de fora que está observando essa pessoa depressiva e, de fato, se propõe, né, a ajudar. E, é claro, né, essa pessoa estar aberta também para essa ajuda, né? Isso é muito importante. É interessante ter, obviamente não é obrigatório, mas assim, para avaliação é interessante porque você faz análise direto do paciente, das percepções dele, você, o que a gente chama de percepção subjetiva, ou seja, como ele se sente, como ele se vê. Alguém que conhece ele, que a gente até fala de avaliação objetiva, embora eu não goste desse nome, mas é alguém que vê de fora, e aí é uma pessoa que conhece os estados da pessoa, pode trazer uma informação interessante, e obviamente a opinião do profissional, que ele vai juntar essas duas percepções e vai trazer a percepção dele sobre o quadro com o conhecimento técnico que ele tem. É a avaliação de 3 pontos. Mas não só na avaliação, mas no tratamento é importante. Porque se é um paciente, por exemplo, que tem uma resistência ao tratamento, é alguém para cuidar, falou, viu, tá tomando a medicação certa, tá no horário correto. Às vezes, Mária, o paciente está tão comprometido que ele tem problemas de memória. Então ele sai de uma consulta com 1000 orientações e aí ele não lembra. Ele não lembra o horário de tomar medicação, toma errado, aí tem efeito colateral, fala, não É o TDAH isso? Boa pergunta. Na verdade, no TDAH você tem alterações de atenção e memória de uma forma persistente. Na depressão é junto com os sintomas de depressão. Esse é até um ponto interessante que acontece bastante. Outro caso também que eu peguei essa semana. O paciente ele já está se sentindo melhor, mas ele ainda não está com a memória, com a produtividade adequada dele. Então isso é um sintoma depressivo, tem que ser, a gente tem que atuar nele. Tem até remédios antidepressivos que tem um foco maior em sintomas cognitivos, como a gente chama isso. Então, essa é uma grande diferença. Por quê? Se o paciente chega, doutor, eu vim aqui porque eu estou com um problema de memória, eu não estou com atenção, acho que eu tenho TDAH. Quando começou isso? Fazem 3 meses. TDAH começa na infância, né? Tá. Então, você vai falar, olha... E aí a gente tem que investigar várias coisas, tá? A gente tem que pedir exames para esse paciente, né? Depressão, praticamente sempre a gente pede exames. Por quê? Pode ser uma queda de vitamina. Sim. Pode ser uma queda de ferro, pode ser uma queda de um monte de coisas. Então a gente tem que investigar essa parte orgânica. Mas se é um quadro cognitivo que começou há 3 meses, há 1 ano, há 2 anos, é um pouco estranho. Então a depressão causa muito sintoma cognitivo, que é a perda de funcionalidade, né? Sim. Então a pessoa às vezes ela não voltou a ser o que ela era por perda de funcionalidade. Ela tem menos tenacidade atencional, ela não consegue render no trabalho, ela se cansa facilmente. Sim. E falando-se em tratamentos, doutor, quando fala-se num tratamento de depressão, é sempre o remédio vai ser a primeira alternativa ou não? A pessoa que de fato tá naquele estado depressivo, você vê que está em depressão ali, a princípio sempre vai ser remédio? Como que funciona? Até recebi algumas perguntas, relacionadas a isso. Como que eu posso parar? Uma das perguntas foi como que eu posso parar com a medicação e dar continuidade ao tratamento, de uma forma mais Sim, orgânica. não farmacológica, né? Tá. Perfeito. Então, assim, a gente primeiro vai avaliar o quadro como um todo. Então, a avaliação... Para o tratamento ser bom, a avaliação tem que ser boa. Então, a gente precisa de tempo com esse paciente, a gente vai ter que investigar a vida dele, o histórico dele, se é a primeira vez que ele tem depressão, se não é, quais são as doenças, quais remédios ele toma, os tratamentos que ele faz, situações que ele está vivenciando, e aí a gente vai montar um plano terapêutico. Então, assim, tem muitos planos terapêuticos que não vão incluir medicação, pelo menos não no primeiro momento. Então, como a gente falou, então, às vezes é um paciente que tem fatores emocionais, questões, conflitos existenciais muito intensos. Você vai fazer uma análise, você vai fazer basicamente um tratamento terapêutico com esse paciente. Você vai conversar, dar drives, orientações. Tem até pacientes que às vezes recebem também a medicação, já vou falar a indicação da medicação, mas depois eles me dão feedback, falam, doutor, olha, a medicação funcionou, foi legal, mas só de eu sair daqui eu já me senti melhor. Que você deu um drive para ele, você se conectou com ele e você deu um drive que ele precisava naquele momento. Então, aquele acolhimento, aquela orientação já foi boa para ele. A medicação é assim, vai depender de vários fatores. Os principais é a intensidade de sintomas. Então, se você está falando de uma depressão grave, que a pessoa tem dificuldade para fazer as tarefas básicas, ela não está conseguindo dormir, ela está com a cabeça muito acelerada, quadros que a pessoa está pensando em um autoextermínio, ideação suicida. Então, quadros graves, tá?
invariavelmente a gente vai dar medicação para esse paciente. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não vai conseguir melhorar 100% sem o remédio, ou seja, o fator biológico dele está muito intenso. Então ele vai ter que, por um momento, usar a medicação. Mas nunca vai se basear somente na medicação, tá? A gente vai direcionar esse paciente para outras atitudes, como direcionar para uma terapia, melhorar a qualidade de vida dele, melhorar a rotina dele, melhorar o hábito do sono, falar sobre relacionamento, sobre ambiente. E acontece muitas vezes que no quadro grave a pessoa paralisa, a pessoa vem apática. Eu recebo quadros graves de psicólogas, que elas até me falam, Thiago, eu não estou conseguindo trabalhar com esse paciente, porque a visão dele é completamente negativa. Porque na depressão você tem uma alteração de percepção. Sim. Percepção é uma coisa muito subjetiva, né? Você pode ter o mesmo cenário, 5 pessoas diferentes, cada um vai fazer uma leitura. É verdade. Se a pessoa estiver deprimida, ela vai ver o lado negativo. É o famoso copo meio, meio vazio, meio cheio, que o pessoal Lembrei brinca, da tristeza lá do desenho, Isso. do Divertidamente. Adoro esse filme, muito legal. Sensacional, né? Muito bem feito, inclusive feito por profissionais que entendem da área. Sim, não, ele é muito bom, eu também recomendo. Então, nesses casos, a medicação vai ser, às vezes, a primeira conduta. Agora, num quadro leve, onde tem sintomas depressivos, mas não são intensos, você analisa aquele quadro, você vê que dá para você mexer na vida da pessoa, dá para você fazer um trabalho terapêutico, dá para você mexer na rotina. Vamos tentar fazer isso primeiro, tá? Vamos fazer isso primeiro e aí, se for o caso, a gente pode entrar com uma medicação. Legal. Ou a gente pode entrar com os dois também. Né? Então, é um paciente que às vezes já vem tentando algumas coisas, cabe modificação, sempre dá para melhorar, né? Sim. Jornada de vida sempre dá para melhorar nossos hábitos, nossas atitudes. Mas muitas vezes é um paciente que já vem tentando. Então ele já vem com você e fala, doutor, eu queria um remédio para me ajudar. E a gente pode usar por um tempo com o objetivo sempre de tirar. Sempre de tirar. Então essa pergunta que você recebeu, já engatando nela, né, que a gente está falando, como que eu consigo fazer para parar de tomar remédios? Aí é uma pergunta lógica, né? Tudo aqui ter que ser individualizado. Então na depressão a gente tem que avaliar, e aí vem o segundo ponto que é importante avaliar, que é assim, quantas vezes a pessoa teve aquilo na vida? É a primeira vez? É a primeira vez que ela tem aquilo na vida. Né? Tem um fator externo muito grande. Ok, esse é um paciente que, assim, quanto antes a gente vai tirar a medicação. Agora, não, doutor, já tive uma outra vez. Como foi esse quadro? Foi um quadro grave? Foi um quadro leve? Já tive... Quantos episódios você teve? Então, isso vai mudando um pouquinho essa equação. Às vezes, é um paciente com maior risco, porque você tem 2 fases do tratamento, né? 3 se você considerar a retirada, né? Então você tem a fase que o paciente está sintomático, tá? Que são sintomas prodrômicos que a gente fala, né? Que é quando o paciente está sintomático ali. E é a fase que você vai instituir o tratamento. E depois ele melhora. Então o paciente está tomando lá um antidepressivo. Doutor, tô bem, posso parar? Não, tem uma fase de manutenção. Que basicamente é para prevenir recaída. Por quê? Se você toma uma medicação, você melhorou, em 2 meses você está se sentindo melhor. Se você parar logo na sequência, tem uma alta taxa de você voltar a sentir. Eu faço uma analogia com os antibióticos. Então vamos pegar um antibiótico para sinusite. 4 semanas de antibiótico. Possivelmente, no meio do tratamento, você vai se sentindo bem já vai melhorar e tal. Mas você sabe que você tem que ir até o final, porque se você parar, pode voltar com resistência, usar mais remédio. Só que no tratamento da depressão não são semanas, são meses. É um tratamento um pouco mais longo, porque o cérebro ele é mais lento para melhorar e ele é mais lento para se estabilizar. Tá? Mas o objetivo aqui vai ser o desmame. E aí tem a terceira fase, que é a fase de retirada mesmo, que aí você vai fazendo de uma forma progressiva, para o paciente não ter sintoma de retirada, para você avaliar como ele está, né? E aí, enfim, o paciente recebe alta. Então, tem que avaliar muito quadro a quadro, tá? Tem que analisar esses fatores. O que acontece muito é quando a medicação resolveu os sintomas, mas os problemas que levaram à depressão não foram resolvidos. Estamos falando de ambiente. Sim. A pessoa está num ambiente tóxico. Então, assim, ela está tranquila, né? Ela não está depressiva, ela não está com queda de humor, ela está conseguindo trabalhar, mas o ambiente continua não interessante. E aí você tira o remédio e a pessoa cai de novo. Porque tem um fator externo ali, né? Você não tirou a fonte do problema. Muitas vezes é um relacionamento. Sim. Muitas vezes é um relacionamento. É verdade. Então, às vezes, é a pessoa cortar o mal ali pela raiz, né? De repente, se ela tá inserida num ambiente que tá fazendo mal,
ela vai ter que se retirar, né? Não vai ter jeito. Não sei, porque de repente, por mais que ela esteja fazendo um tratamento, medicação e tudo mais, aquilo vai continuar contaminando ela, porque são as pessoas, né? E o ambiente que tá afetando. Mesma coisa, acho que para um relacionamento, né? Se, né, não tá bacana e você não vê mudança, é colocar um ponto final. Perfeito. Acontece muito de assim, você faz uma consulta demorada com o paciente, mas não surge tanto a questão do relacionamento. Às vezes a gente dá pergunta e fala, não, tá tranquilo, família, tal. E aí você melhora o paciente, depois de umas consultas começa a surgir a questão do relacionamento. Às vezes, né, porque tem pacientes e pacientes. Tem paciente que chega e joga tudo pra você, que é ótimo pra gente, né? Tem paciente que é mais reservado. Então a gente vai ali, né, conversando e vamos tentando adquirir mais informações. Tem paciente que chega, doutor, eu estou em processo de divórcio. E ele nunca falou dessa esposa. Talvez porque ele não queria, talvez porque ele não enxergava. E aí você começa a relacionar aquele episódio depressivo que ele teve com o relacionamento que não vinha legal. Já começa a fazer sentido, né? Começa a fazer sentido, perfeito. Quando eu comecei a fazer o coaching, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer aquela roda da vida. Não sei se você já se, né, deparou. A roda da vida, né, é um círculo que tem várias áreas da sua vida, né? Você tinha que dar uma nota de 0 a 10 para cada área, né? Aí, lá tinha a área financeira, espiritual, familiar, física, saúde e amorosa. E eu me auto-sabotei muito a primeira vez que eu fui fazer a roda da vida. Eu lembro que eu fui dando 10, quase 10, 9. Relacionamento tava ali, ó, no ralo. Fui lá e coloquei 9. Aí, área financeira, fui lá, tudo... A minha roda tava assim, tipo, bonitinha. Quando a roda tá muito bonita, alguma coisa tem. Sim. Alguma coisa tem. E não é crença, não. De fato, né? A nossa vida, acho que nunca vai estar, né? Todas as áreas da nossa vida 100%. Então, eu me auto-sabotei muito. Porque eu negligenciei as áreas ali que eu sabia que estavam gritando, que estavam precisando de atenção, tava doendo naquele momento, mas eu negligenciei, né? Eu fui lá e coloquei, preenchi. E às vezes a gente não quer mexer, né? Não quer mexer, exato. Aí a segunda vez, é coisa assim de um mês depois, ou algumas semanas depois, a professora deu de novo a roda da vida, aí foi lapada. Que aí eu já tava mais assim, realista, né? Falei, não, agora vamos responder bonitinho. E foi horrível olhar para aquilo. Tava tipo tudo 3, 4, sabe? Tava péssimo. Mas é importante a gente ter, né, essa consciência, né, de como que estão, né, as áreas da nossa vida, pra gente trabalhar, né? Tudo começa a partir daquilo que eu percebo, que eu entendo que eu preciso melhorar, né? Da consciência, né? Você tendo consciência daquilo que você precisa mudar, o que você vai fazer? Você vai mudar, você vai procurar ajuda de um profissional, recursos, né? Para poder te orientar ali. Isso, exatamente. Que é o que a gente falou, né? Tudo começa com autoconhecimento. Como que você vai mudar uma coisa que você não conhece, né? Então, quando você chama para alguém consertar uma torneira que está vazando, aí a pessoa vai lá e faz um remendo. Não, ela vai analisar, ela vai testar, às vezes vai quebrar aquela parede para ver o que está acontecendo, aí ela consegue consertar. Com a mente é a mesma coisa. Exatamente, doutor. Bom, falando ainda um pouco sobre depressão, a gente já falou sobre medicação, né? Que era uma das questões aqui. Medicação é sempre a melhor opção para quem é diagnosticado, já falamos. A pergunta, né, que as pessoas, né, que estão nesse estado depressivo, com depressão, fazem: será que algum dia eu vou voltar a me sentir como antes? A pessoa que um dia ela já se viu num cenário, né, de felicidade, de ter uma vida leve, tranquila, saudável, e hoje se vê nesse estado depressivo, se vê depressiva. Será que a vida volta a brilhar? Será que as luzes voltam a brilhar? Exato. Né? Exato. Pergunta, hoje, doutor, só fazendo um adendo, né? Hoje pela manhã eu passei por uma situação, né? Passei por um momento muito difícil. Uma amiga minha perdeu o marido dela num acidente de trânsito. Moto e carro. Rapaz muito jovem, 29 anos só. E foi tudo muito rápido, assim, coisa de 5 dias. Foi pra UTI, deu aquela infecção generalizada e ele veio a óbito ontem. E esse é um momento muito, né? Muito. Eu assim, não consigo nem imaginar, sabe, a dor. Era um relacionamento, né, aparentemente, dos dois, assim, muito gostoso, muito leve, sabe? Os dois, casal, 12 anos juntos. E a gente sabe que viver o luto, né, não é fácil, né? Seja você romper um relacionamento por divórcio, né? Como foi o meu caso, né? Passei ali pelo processo de luto. Mais ainda, né? Quando o luto acontece de fato, né? Então... como que essa pessoa, ela que
perdeu mesmo a pessoa ali fisicamente, né? Que a morte levou, como que ela volta a ver sentido na vida, a ver de fato a vida brilhar de novo. Eu acho que nesse momento tá tudo escuro, né? Tá tudo difícil. Eu conversei, né? Eu atendo bastante, então eu sempre tenho um exemplo recente para dar. Né? Eu conversei hoje com uma paciente que perdeu uma amiga, né? Uma amiga aí com um processo de câncer que foi bem rápido, né? E eu tava conversando com ela, né? Trazendo, assim, justamente uma explicação que eu sempre falo. Luto é uma palavra muito ampla. Luto é perda. E se a gente parar para pensar, a gente está sempre perdendo coisas na vida. É que tem coisas que são pequenas. Sim. Né? Você passa mais um dia, é um dia a menos, né? Um dia que você viveu e não vai voltar mais. Você tem perdas mais significativas, como você trouxe, que assim, perder o companheiro é uma das perdas mais significativas da vida, ainda mais precocemente assim. Sim. Então tem situações e situações, tem perdas por mortes, tem mudanças, a gente muda de casa, às vezes é uma casa até melhor, mas a gente pode sentir falta da outra por isso, por aquilo, relacionamentos e afins, tá? Então, a vida é um processo de perdas e ganhos, a gente está sempre nesse processo de girar. Tem perdas que a gente quer que aconteça, tem perdas que a gente não quer que aconteça. Então aqui a gente está falando muito de aceitação mesmo, né? Vida e morte, né, são coisas que, e eu digo isso como médico, né, são coisas que a gente não controla. A medicina controla as probabilidades. Então, se você comer adequadamente, se exercitar, não usar drogas, você vai ter uma chance menor de ter problemas no futuro. E vice-versa. Mas pode ser que as coisas aconteçam de forma diferente, tá? E aí isso causa uma revolta. Então, assim, juntando com a questão do tratamento da depressão, quando as luzes vão voltar a brilhar, se é por perda, se não é por perda, a gente fala que assim, sempre é possível que as luzes voltem a brilhar, tá? É óbvio que quando você tem um processo de luto como esse, vai ser um processo mais longo e mais difícil, tá? Depende muito se a pessoa está aberta a receber ajuda e depende, às vezes, de características individuais da pessoa também, ok? Então, tem pessoas que, às vezes, têm processos de luto terríveis, assim, perdas terríveis, mas conseguem lidar de uma forma melhor, obviamente, muitas vezes com um tratamento, com algum tipo de suporte. E tem pessoas que, às vezes, têm mais dificuldade de lidar e vão demorar mais. Mas sempre é possível, porque a vida, o ser humano é feito para se adaptar. Então, quem fez o nosso cérebro, quem fez o nosso corpo, fez para a gente se adaptar. Você tem vários mecanismos de adaptação. Nosso cérebro é feito para isso. Porque se a gente não conseguisse se adaptar, a gente quebrava muito fácil. Então, a primeira perda que você tem na vida acabou, né? Não tem mais nada. Então, depende de muitos fatores. E buscar um bom tratamento e seguir adequadamente um tratamento, eu vejo como é fundamental. Então, em processo de luto, muitas vezes a pessoa tem várias fases, né? Tem várias fases do luto. Tem a fase da raiva, tem a fase da negação, que a pessoa nega, depois ela sente raiva, depois ela cai numa depressão mesmo, numa tristeza. Tem fases ali que aí as fases finais é mais a fase da aceitação. Eu já passei por lutos difíceis, né? Eu perdi meus pais muito cedo. Então, eu já passei pessoalmente por isso, né? Eu não falo aqui só como profissional. E é lógico que é uma marca que fica, né? Você para pensar e fala quantas coisas não poderiam ser... De vez em quando você visita aquilo. Sim. Mas minha vida seguiu. E, na verdade, hoje em dia, o que eu trago de bom disso é valorizar muito mais a vida. Com as perdas que eu tive, hoje eu vivo de uma forma mais intensa, mais espontânea. Tirei projetos da gaveta depois que isso aconteceu. Eu falei, não, vamos viver. Porque a gente não controla isso daqui. Uma pessoa pode falecer antes do momento, né? Minha mãe faleceu com 60, 61 anos, né? Muito jovem, de forma rápida, né? E uma pessoa cheia de vida. Então, eu trouxe isso para minha vida, foi muito doloroso, foi muito difícil. Era novo, tinha 27 anos. Mas hoje em dia eu me vejo muito diferente daquele rapaz ali antes. Então, eu consegui superar isso daí e a minha vida é muito boa, tá? Aí você fala assim, nossa, doutor, mas assim, você não tem essa pessoa na sua vida. Sim, é uma perda, mas a gente tem que entrar num processo que a gente vai entender que a gente vai perder ao longo da vida. A vida é feita disso, né? Sim. Perde e ganha, né? Você, Exatamente. na sua história, é de perde e ganha, por exemplo, né? E teve um final muito feliz, né? Até muitas pessoas perguntam, né, pra mim, Mari, como que você conseguiu, né, superar o fim de um relacionamento, né, de 10 anos? Eu acho que independente, né, do tempo que você esteve com essa pessoa, né? A intensidade é algo que conta bastante.
Às vezes, sei lá, você pode estar com uma pessoa 1 mês, 2 meses, 3 meses e, né, ter uma baita de uma dificuldade para superar. Mas é eu querer me ajudar, né? E tentar extrair o aprendizado, né, de tudo aquilo. Aquela situação que aconteceu na minha vida, né? O que isso está querendo me dizer? Né? Por que isso aconteceu? Então, às vezes, a gente se coloca também, né, no caso disso que não foi uma perda de um luto, né, de uma pessoa que morreu, mas acabou sendo um luto, né, que foi o encerramento de um ciclo da minha vida, a gente se coloca, às vezes, também no estado muito de vítima, né? De coitadinha, e fica ali, e você se entrega mesmo de fato, né? Fica só, né, chorando, não quer saber de sair, não quer saber de conhecer gente nova, não quer virar a página. E eu tive a consciência disso e falei, não, peraí, vamos sacudir essa poeira e dar a volta por cima, né? A vida precisa continuar. Lógico que não foi tão simples assim, né? Passei, né, 1 ano, eu fiquei num estado bem, não digo depressivo, não cheguei a ter uma depressão, mas aquele estado mesmo de desesperança, sabe? Quando você perde as esperanças e você acha que não vai conseguir superar mesmo, até que chegou um momento que... E o autoconhecimento, ele me ajudou muito nisso. Então, primeiramente, né, você olhar para si, ver o que você tem que melhorar, tentar extrair o aprendizado daquela situação, o que isso está querendo me ensinar. E hoje eu falo que eu sou uma outra mulher, que eu jamais seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então, às vezes, né, existem situações na nossa vida que a gente não consegue explicar, mas a gente precisa passar. Às vezes, para inspirar outras pessoas, né? A sua história, ela pode inspirar outras pessoas, você pode ajudar outras pessoas, ou até mesmo para você se transformar. Exato. E olha só, eu falo que assim, né, uma das grandes dons que a gente pode ter na vida é a flexibilidade, tá? Às vezes você tem esse dom, às vezes não, mas você pode desenvolver ele. Então, num momento de muita dor, de muito sofrimento, como esse, né? Fui traída. O que você poderia ter feito? Você poderia ter parado sua vida. Você poderia estar culpando até ele hoje por todas as desgraças e aí as coisas não vão dando certo. Ah, foi culpa dele. Foi culpa daquilo. Tá apontando o dedo até hoje, mas na verdade você tá se prejudicando. Você tá cultuando um ódio, tá cultuando uma raiva, você tá culpando. Não são sentimentos bons. Você destilou isso e você direcionou, tá, quais são os próximos passos? Quais são os valores que eu quero daqui para frente? O que eu posso fazer para melhorar? Para eu ter também outros pilares na vida. Então, desenvolver um trabalho, desenvolver um podcast. Então, a vida é isso. Né? Foi exatamente o que eu fiz naquele momento. Eu falei, não, eu estava no meio da residência médica, né? Não era psiquiatra ainda, mas já era médico. E eu falei, não, eu vou... E assim, por coincidência ou não, meus pais eram psiquiatras, tá? Os dois, né? E aí eu falei, não, então eu vou ser o melhor psiquiatra que existe, né? Como meus pais eram. Meu pai foi um grande psiquiatra, minha mãe também. Então eu comecei a focar com mais peso ainda na profissão que eu tinha escolhido e comecei a focar em outras atividades que eu tinha deixado de lado. Eu sempre gostei muito de esporte, eu nunca deixei de fazer. Mas eu estava naquela fase meio só academia. E eu gosto de esporte mesmo, né? Eu gosto de andar de skate, gosto de surfar. Né? Hoje em dia eu faço luta também, gosto de viajar, fazer snowboard, eu faço bastante coisa, sou bem inquieto. E eu falei assim, poxa, eu quero voltar a desempenhar isso e desempenhar melhor ainda, investir mais nisso, investir meu tempo. Então é outro projeto também que veio com muita força, né? Então também já estava com a minha esposa, passando por uns momentos difíceis nessa época, porque eu não fiquei legal, né? Não foi fácil, né, pessoal? Não é que eu estava no mês seguinte super bem, né? Então foram anos difíceis, mas dessa dor vieram projetos incríveis. Então, depois, em meio a essa dor, poxa, foram anos incríveis. Eu casei, vim para Sorocaba, a gente montou nossa clínica, tive muito sucesso profissional, como eu tenho hoje. Legal, né? Hoje a minha vida, eu olho para ela e falo, cara, minha vida é ótima, minha vida é perfeita, né? Não tem nada para extrair, tirar. né? Aquele velho ditado, né? Pegar os limões e fazer a limonada, né? O que a vida te traz. Porque a vida, a gente tem uma tendência a traçar um plano e querer que ele siga. Então, eu vou fazer isso, com 30 eu vou estar assim, 40 eu vou estar assim, 60 eu vou estar assim. Só que a vida não sabe do seu plano, né? Muitas coisas podem mudar. Então, quanto mais flexível você tiver, melhor, né? Que nem a água que flui, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito do Jean-Paul Sartre, que é, não importa o que fizeram com você, né? O que importa é o que você faz com aquilo que te fizeram. E eu lembro que quando eu li essa frase pela primeira vez foi num treinamento.
E foi tipo um tapa na minha cara, né? Porque até então eu tava ali naquele papel de vítima, que é natural, né? Eu acho que é natural você estar se vitimizando ali por um período, ou de repente, sei lá, você ter a consciência, mas não você ficar, né? Você passear sempre nesse estado de vítima. Em algum momento da nossa vida, a gente vai ser vítima. Só que ficar nesse papel de vítima é o que não pode, né? Você estagnar nesse papel. E essa frase, ela me impactou bastante. Eu falei, tá, né? Fui traída, meu casamento acabou, aconteceram 1000 coisas, né, horríveis. Mas e agora, né? O que eu vou fazer com essa dor? Por que não recomeçar? Por que não retomar novos hábitos, novos projetos? Enfim, isso é algo que ajuda bastante. Com certeza. Bom, doutor, agora pra gente finalizar aqui, eu recebi algumas... Até se quiser complementar, né? Essa parte de depressão que a gente tá falando com alguma coisa que você acha pertinente, que você acha bacana trazer, fica à vontade. Mas eu abri uma caixinha aqui no meu Instagram e recebi bastante perguntinhas aqui do público. Não, vamos lá, vamos responder as dúvidas que as pessoas têm aí. Olha, são muitas, então se você quiser ver e de repente, né, quais você acha bacana responder, tá. De repente eu faço alguma que a gente também pode ficar à vontade, vai descendo. Ó, então aqui tem uma pergunta interessante. Como se ajudar na depressão e ansiedade quando não se tem acesso a um profissional? Eu acho interessante porque isso é uma realidade, né? Então, nem todo mundo vai ter um acesso a um profissional. Às vezes tem um acesso, mas é um acesso mais distanciado, vai demorar para marcar a consulta. Então, pessoal, acho que assim, tem várias questões que a gente pode indicar, como a gente já indicou aqui, a técnica da respiração. Para ansiedade ou para depressão, para os dois, a gente pode indicar melhora de hábitos de vida. Então, olha para a sua vida e veja como estão os seus hábitos. Ou seja, você como que está o seu ritmo de trabalho, quantas horas você se dedica ao trabalho. Você faz atividade física regularmente, que é algo importante. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é uma obrigação, tem que fazer. Perfeito. Tá? Como que está a qualidade da sua alimentação? Ela está boa? Você está comendo opções saudáveis? Você está bebendo demais? Você está usando droga? Tá? Como que está o seu sono? Será que você chega em casa e consegue deixar o celular de lado para poder dormir melhor? Que é uma coisa que a gente esquece, né? Baixar as luzes para poder dormir melhor. Então, tem várias coisas que a gente orienta que são meio batidas, né? Você fala, todo médico fala fazer atividade física, comer melhor. Sim, porque funciona muito. Exatamente. Só que ninguém faz, né? É difícil fazer, né? Pô, eu sei que tem que fazer, mas não vou fazer, né? Então, são coisas, assim, naturais. Sim. E que a gente pode colocar para melhorar esses quadros. Não, e tá tudo acessível hoje na internet, né? Se a pessoa quer melhorar os hábitos alimentares dela, vai lá no YouTube, coloca como melhorar os hábitos alimentares. Vai ter várias nutricionistas dando dicas incríveis, profissionais da área, né, da saúde, profissionais de... como que fala? Educador físico. Educador físico, exato. Sim. Então, exercícios para você fazer em casa mesmo. Se você não tem acesso a uma academia... Tem uma mulher que eu sigo na internet... Ela tem 42 anos. A menina parece que tem 20. Isso. É incrível. E ela faz só atividade... Ela nunca entrou numa academia. E ela faz só atividade física dentro da sala dela. E sem peso nenhum. Só com a força do corpo. Se vocês ficaram com dúvida, me chama que depois eu passo o arroba dela para vocês. E hoje em dia tem muito material, né? Que infelizmente chama mais atenção, materiais que não são tão educativos e são até meio ruins. Aí as pessoas falam, nossa, mas a rede social me faz mal. Não, se eu souber usar, procurar esse tipo de informação, nós somos divulgadores de informação. Exatamente. Então tem muita coisa que dá para fazer aqui. Pode dar uma olhadinha aí, doutor. Então vamos lá. Alguma? Vamos lá ver alguma pergunta pertinente. A ansiedade traz dores por todo o corpo? Sim, por conta da sensação de corpo tenso. Então, o corpo fica mais rígido, a gente fala que aumenta o tônus muscular. Então, mesmo se a pessoa está rígida, o corpo dela está mais tenso. Isso geralmente dá dores nas costas. Isso que eu ia falar. Dores na cervical, no pescoço. Aquele pescoço que fica travado, que a gente costuma falar que é quebrante. Quebrante. O famoso quebrante. Torcicolo. É um sintoma? Seria um sintoma? Pode ser um sintoma, pode ter várias causas, mas sim, ele é muito comum nessa região, porque geralmente a pessoa fica mais tensa, ela fica... É a pessoa que não consegue relaxar, né? Você vê a pessoa, ela tá assim,
né? Ela não tá relaxada, né? Ela não tá Sim. tranquila, assim, né? Então ela tá o tempo todo tensa, às vezes ela fica Sim, mexendo no aham. braço, ela tá o tempo todo aqui, então pode ter esse tipo de sintoma, tá? Olha só essa daqui, tenta me acalmar, mas minha mãe me enlouquece, o que fazer, né? Então a gente tem que ver essa relação com essa mãe, né? Tem que ver aí o que pode ser feito, se tem uma Sim. coisa sua, né? Porque a gente fala, poxa, minha mãe me enlouquece, mas o que você faz para não se enlouquecer pela sua mãe? Como que é essa relação, né? Então tem que avaliar as duas pontas, né? Tem que Aham. avaliar as duas pontas aqui, né? Tem o caso também de pais tóxicos, né? Às Pais vezes, né? Tipo, tóxicos, sim. e é difícil porque as pessoas que estão... Família é uma coisa que a gente não escolhe, né? Pai, mãe, irmãos, e às vezes a gente está inserido, né, dentro de casa, a pessoa às vezes não tem condições de sair daquele ambiente e sabe que as pessoas que estão ali fazem mal. Seja pai, seja mãe ou irmãos, né? Existem, né? Existe, Sim, né, doutor, esse existe. caso. Como lidar com isso? Quando não tem como eu fugir dessa situação, porque é alguém, né, do meu convívio ali diário e né, pai, mãe E muitas vezes você pode ter uma pessoa que tem uma família tóxica e a pessoa tem 18 anos. Então ela não está nem em condições de ter uma própria vida. Mas às vezes a pessoa tem quase 40 anos. E você fala, viu, mas o que você está fazendo ainda nesse ambiente? Por que a sua vida não seguiu? Esse é um cenário, né? Mas nesse caso né, de um adolescente, quando ele se vê nessa situação, o que ele pode fazer? Porque isso vai influenciar, né, toda uma vida, né? Por isso que psiquiatria da infância e da adolescência, não atendo esse público, com raras exceções, você trabalha muito com os pais, muitas vezes. Porque às vezes a criança tem uma situação, mas o cenário em casa não está muito legal. Então você tem que conversar com os pais. Então tem esse nível de complexidade a mais, né? Que no adulto não vai ter. Você vai ter, mas como ele é um adulto, você consegue orientar ele e direcionar para as melhores opções. Teve uma outra perguntinha, doutor, Quer dar uma olhada? que eu recebi aqui, que eu acho que é uma dúvida também bem, né, pertinente. Eu vi que 2 ou 3 pessoas mandaram. O meu esposo está com depressão e ele não quer mais ter relações sexuais. Como lidar com isso? Porque uma coisa é um tempo, né? A pessoa estar, né, assim. E quando isso se estende e a pessoa não quer? Porque é difícil, né? Você tá ali num relacionamento, num casamento e você perder a intimidade com o seu parceiro. E essa é uma grande queixa, assim, dos pacientes mesmo. Que às vezes o próprio, né, tem que considerar que assim, talvez seu esposo esteja incomodado com isso também. Aí tem que avaliar várias questões, tá? A questão da libido, ela é sempre complexa. Por quê? Muitas vezes o paciente deprimido, ele pode ter queda da libido devido ao quadro de depressão. Agora, ele pode ter prejuízo da libido pelo tratamento também. Tem antidepressivos que podem afetar a libido, estabilizadores do humor que podem afetar a libido. Então, essa análise tem que ser feita. Então, é um ponto a ser considerado. Será que isso começou depois do tratamento? Isso eu pergunto para todo paciente. Libido, a questão do apetite, se aumentou, diminuiu, são coisas que a gente tem que perguntar. Sono, tá? E tem uma terceira hipótese também. Tem paciente que chega deprimido, está com questão de libido, aí o paciente melhora, a libido continua, e aí você vai ver e a relação não está tão legal, já faz um tempo, que são esses pacientes que depois falam, poxa, vou me divorciar, o paciente se divorcia, a libido magicamente volta. Então pode ser algo do relacionamento também. Então tem que avaliar esses 3 aspectos. Se veio com o quadro de depressão, é um sintoma da depressão muito comum, é um efeito da medicação, e aí convém talvez, né, você ir com o seu esposo no médico e questionar, trazer isso, porque acontece muito, principalmente no público masculino. Mulher fala mais tranquilamente. Sim. Homem não fala. Eles têm vergonha. Tem vergonha, imagina. Existem muitas crenças, né? Muito. Ele tá com um paciente masculino também. Fala, não, doutor, aqui é tranquilo, né? Aqui não tem problema. Ele tem vergonha de falar que ele não tá desempenhando bem, que ele não tá conseguindo ter ereção. Tanto que a gente tem que... É uma pergunta que tem que ser ativa. Se você deixar, o paciente não fala. Então também tem essa possibilidade. Vai com esse cara no psiquiatra, pede, né? Combina com ele, fala, viu, eu posso ir com você? Você se sentiria à vontade da gente tratar sobre isso? Então é um ponto também importante. Até mesmo a mulher, né? Quando eu estava, né, no meu casamento e estava passando por momentos difíceis, eu perdi totalmente a minha libido. E eu era uma mulher de 27, 28 anos, eu tinha na época, e eu levei, né, essas questões pro meu ginecologista na época.
Só que eu não conseguia me abrir com ele, né? Tipo, falar o que estava acontecendo, né? Mas eu tinha a consciência de que eram problemas no meu casamento. Tanto que isso afetou, né, o físico dessa forma e de outras formas. Eu cheguei a parar em hospital, às vezes tomar medicação na veia, eu não conseguia comer. Eu comia, eu vomitava, sabe? Eu passei por alguns momentos, assim, bem, sabe? Dores físicas mesmo, coisas físicas que aconteceu comigo por conta de psicológico. Né, de estar ali naquele relacionamento tóxico. Então, existe muito isso quando você está num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo também. Às vezes o que é falta de libido, na verdade, é problema no relacionamento, né? A gente pensa que é a nossa libido, né? Mas, na verdade, é na relação, porque a libido é a cereja do bolo de uma relação. Se a relação estiver ruim, não vai ter desejo sexual, né? A mulher, ela... Tem uma terapeuta que esses dias ela postou uma frase também que fez bastante sentido, que a mulher, a libido dela, para a mulher ter libido, começa desde do bom dia, né? Que o marido dá, de como que tá. Se a mulher, ela não está com a situação, né, bem resolvida ali no casamento, automaticamente ela vai perder a libido, né? Ela não vai ter vontade. Tem toda uma prévia que tem que acontecer, né? A gente fala que o homem acende que nem fogão elétrico, né? A mulher seria mais o fogão a lenha ali, né? Então Exatamente. tem que ter um cenário ali, uma situação que vai sendo propícia para aquilo, né? Maravilha. Bom, doutor, para a gente finalizar, se você quiser deixar um recado final para quem está nos assistindo, uma mensagem final, uma mensagem de esperança para quem sofre, né, com ansiedade, com depressão. Vamos lá, falar ali. Olha, eu acho que assim, eu sou um portador de voz aqui sobre depressão, ansiedade e outros problemas psiquiátricos, tá? Eu gosto de falar para as pessoas o seguinte: depressão e ansiedade são coisas totalmente irreversíveis. Então, se você tinha um funcionamento e de repente você mudou, você se sente desanimado, você não é a mesma pessoa, isso é 100% reversível. Eu recebo muitos casos que a pessoa já vem num tratamento, ela já vem meio desanimada, ela fala, doutor, eu nunca mais fui o mesmo. Pode ser o tratamento que não tá, não é que o tratamento tá errado, mas ele ainda não chegou no ponto final dele. Então é aquela pressão que era 18/10 e tá 14/9. Tá quase lá, mas ainda não tá. Então a gente tem que reavaliar o que pode ser feito nesse tratamento. Então depressão e transtorno de ansiedade são 100% reversíveis, ok? Então tanto que a gente compara a pessoa com ela mesma. Eu falo, pensa no melhor momento da sua vida, como você estava. É o parâmetro que a gente vai ter. Então tem solução, tem tratamento eficaz, tanto farmacológico quanto terapêutico, com outras orientações. Então eu encorajo muito que as pessoas busquem um tratamento adequado, tá? Se você acha que o seu tratamento não está adequado, converse com o profissional, busca uma segunda opinião, tá? Porque eu me frustro muito de receber pacientes que às vezes estão há anos deprimidos, e aí você vai lá, você faz algumas modificações e aí o paciente melhora. Ou seja, ele passou vários anos que poderiam ter sido revertidos. E às vezes não é culpa do tratamento, às vezes o paciente não seguiu direito, não dava muita conta, né, não seguia da forma adequada. Então, tem tratamento, tá? Se você está passando por um sofrimento, por alguma questão, procure um profissional, esse profissional vai te acolher. Hoje em dia a gente tem tratamento de qualidade, não tem por que sofrer de forma desnecessária, né? Com certeza. Perfeito, doutor. Bom, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Deixa aqui o seu arroba e fala também um pouquinho desse projeto, né? Com psicólogos que você tem. Vamos lá. Pra gente fechar aqui. Vamos lá. Assim, vocês me encontram, né, no meu Instagram, é Dr. Thiago Fontana. Lembrar que Thiago é com H, então DR Thiago a gente vai deixar Fontana. aqui. Isso mesmo, tá? Tem um canal de YouTube também que tá meio parado, mas tem vários vídeos de qualidade que chama Nosso Mundo Psi. Esse é com a minha esposa, que é psicóloga e trabalha comigo também. Tá? Chama Nosso Mundo Psi, depois vocês podem deixar aqui pro pessoal, ok? Atualmente eu trabalho 100% em consultório, tá? Então tenho a minha clínica particular. É uma clínica multidisciplinar, a gente tem psicólogo, terapeuta ocupacional, outros colegas médicos, tá? Nutricionistas e toda a equipe ali para acolher. E eu estou iniciando, né, um projeto antigo, inclusive, né, que eu tirei da gaveta, de fornecer aí cursos, mentorias de forma online para poder acessar as pessoas de forma mais fácil. Eu estou começando com um projeto aí
de um curso de psicofarmacologia com foco em profissionais da área da psicologia. Já estamos na primeira turma, devo lançar outras turmas, mas devo lançar outros produtos futuramente. Então, estou colocando o pezinho nesse mundo. Eu gosto muito de dar aula, né? Já fui professor de universidade e aí acabei optando por sair por questões específicas, mas eu estou desempenhando esse projeto aí através das redes sociais. Então, é outra coisa que eu faço aqui, tanto nos meus vídeos... Filho que está nascendo, né? É um filho que está nascendo, exatamente. Que legal, que bacana. É. Bom, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né? De ter disponibilizado um tempo da sua agenda aí, estar presente aqui no nosso podcast. Não mediu esforços. Embora a gente estava tentando ajustar essa questão da data, mas graças a Deus que deu certo. Fico muito feliz e muito grata com a sua presença aqui, doutor. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo, né, gostou. Já deixa aqui nos comentários, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se fez sentido para vocês. Aproveita e se inscreva no nosso canal também. Encaminhe esse vídeo para quem vocês quiserem, amigos, pai, parente, irmão. A gente sabe que os temas que a gente abordou aqui hoje são temas que a maioria das pessoas, né, em algum momento já sofreu ou sofre. Então, compartilha com o maior número de pessoas. E é isso. Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço o convite aqui, tá? Tenho muita satisfação de ter sido escolhido aqui para falar de um tema tão importante e muito sucesso para você, que o seu podcast aí só continue crescendo, que você acesse e ajude muitas pessoas aí com esse projeto incrível que você desempenhou. Amém, sucesso para todos nós. E essa é a nossa missão, né? Uma das nossas missões, ajudar e inspirar pessoas. Espero que você tenha gostado e até a próxima.